Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que assunto importante que a gente vai conversar, abordar hoje é o ensino superior pós-pandemia. Então, quer dizer, muita coisa mudou, ensino à distância, ensino híbrido, e aí, voltou presencial. Como será que os alunos, os professores estão lidando com essa situação? Vou bater um papo aqui com o Lalo, que é doutor em educação pela Unicamp. Tudo bem, hein? Tudo bem, Então vamos tá bom. enfrentando situações novas. Bom, em tempo ainda, né? Um feliz 2022, que seja um ano muito importante aí para a retomada da educação que todos nós esperamos, né? A gente vai abordar esse tema também com você, né, Lalo? É isso, né? Também minha expectativa aí para um ótimo ano para todas e todos, e que a gente consiga ir enfrentando os desafios na educação superior também. Bom, e como que tá? Bom, primeiramente vamos falar sobre o que passou, né? Para depois a gente abordar qual é a expectativa, qual é a perspectiva para o futuro, não é? Até para esse ano de 2022. Qual o balanço que você faz do ensino superior nos anos que passaram aí, que nós tivemos que conviver com a pandemia da Covid-19? Olha, essa é uma questão que pode ter diferentes respostas, né? Dependendo do local, da região e também da rede de ensino superior que a gente estiver abordando. Mas acho que, no geral, foi uma situação, foi uma fase muito difícil, né? Tem sido ainda muito difícil para todas as instituições, para todas as áreas, porque eu acho que o impacto não é menor ou maior por conta de uma área ou outra, embora elas tenham demandas muito específicas, né, em relação à questão da infraestrutura física das instituições, né, aqueles cursos que demandam muito de laboratórios e pesquisa prática, etc. Atividades práticas são as que parecem sentir mais, mas no geral foi um período muito difícil que exigiu aí uma série de reorganizações do nosso trabalho e adaptações, né? E acho que tem um fator que intensifica um pouco mais isso, que foi esse período de incerteza, né? Porque você faz adaptações na perspectiva de voltar à normalidade no momento seguinte. E isso foi se estendendo, chegou a um ponto em que já ficava até mais difícil de pensar quais seriam as perspectivas de futuro. Mas, de modo geral, acho que houve aí tem consequências, né? Tenho costumado enfatizar mais as consequências do que eventuais aspectos positivos, mas acho que é um pouco do que vem, do que aponta como cenário para o que vem pela frente, né? Bom, você falou aí que tem consequências, então, pegando o gancho dessa última resposta sua, Lalo, quais as consequências para o pessoal que está em casa acompanhando, não é, a nossa entrevista aqui no quadro de Olho na Educação? Quais as consequências que a pandemia traz para o ensino superior? Olha, eu começaria listando, primeiro, a consequência sobre a qualidade das atividades desenvolvidas, né? Isso não é uma questão apenas de ter que utilizar ou não mais recursos tecnológicos, mais mediações para fazer as atividades de forma remota. Esse é um lado do problema, né? Que é aquele lado que se enfatiza muito, ó, pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm os equipamentos adequados, pessoas que não têm mesmo tempo e ambiente doméstico favorável a esse convívio diário com essas metodologias. Esse é um lado do problema, né? Mas tem uma outra dimensão que também envolve as atividades remotas, que é o impacto que ela tem sobre o trabalho que é realizado tanto por docentes, mas também por todo o conjunto de pessoas que estão envolvidas na educação, incluindo os estudantes e as estudantes, né? Então, é uma nova forma de fazer atividade de ensino, atividade de pesquisa, atividade de extensão. E acho que isso, se é possível que a gente adote, incorpore essas tecnologias e novos recursos nas nossas atividades, precisa ser planejado, né? Precisa ter uma política adequada para que isso aconteça.
Então, só pelo fato de termos sido pegos todos e todas de surpresa com a pandemia, já teria um impacto, né? Agora, isso de forma bem geral, né? Agora, se a gente fosse separar entre redes públicas e redes privadas, aí eu acho que dá para falar em impactos diferentes também, né? Porque há uma tendência já muito forte, pré-pandemia, de uso crescente de tecnologias no ensino superior, e esse uso não vinha sendo feito numa perspectiva de aumento da qualidade, mas sim numa perspectiva de redução de custos. Então, esse é um problema estrutural da educação superior brasileira, né? Você começar a raciocinar de forma muito mais econômica do que pedagógica e educativa. Então, é possível, por exemplo, substituir uma parte do corpo docente por recursos tecnológicos, mediações, gravações, enfim, mídias. É possível, tem sido feito isso. Aí o questionamento que fica é se essa substituição pode ser feita mantendo a mesma qualidade do ensino, tal como ele acontece presencialmente, né? Então, esse também, né, no campo das atividades envolvidas, acho que é um impacto grande, né? E um último comentário sobre isso, como consequência, que eu acho que envolve também um aumento na quantidade de atividades que passam a ser demandadas de professores e professoras e também dos funcionários, servidores, de modo geral, das instituições. Porque tudo que já se fazia por conta das atividades presenciais continua a ser feito, né? A parte administrativa, a parte de preparação prévia, e com o remoto vem com o acréscimo do manejo, né, de todos esses recursos, que em grande parte são feitos pelas próprias pessoas. Não há muito suporte, né? Não é comum ter esse suporte todo, e inclui também o custo, né? Um custo adicional para as pessoas envolvidas em relação a esses recursos. Enfim, são algumas das consequências, né? A gente pode até depois, se for o caso, conversar mais, mas me parece que, assim, num primeiro momento, essas são as mudanças que foram mais sensíveis nesses 2 anos que passaram. Você acha que os alunos se adaptaram bem a esse novo modelo de ensino, que foi durante a pandemia, não é? Que é um ensino híbrido, Lalo? Olha, eu não generalizaria a resposta para essa questão, porque ela sempre depende muito da nossa experiência, das pessoas com quem a gente convive, e é evidente de acompanhar o assunto, as notícias e relatos sobre isso. Eu acho que uma parte do estudantado tem muita facilidade, né, em lidar com esses formatos e esses novos recursos. Então, não diria que para eles há um grande transtorno, uma grande mudança, né, só por causa disso. Agora, tem um impacto que eu acho que muda bastante a vida, bom, primeiro tem uma geração que passou aí, que fez o curso uma parte presencial, uma parte à distância, né? Tem uma parte desse público que já começou à distância, então ainda não sabe qual é a experiência e a riqueza da experiência do ensino presencial, né? Do convívio, de ter a turma, de ter o coletivo, de ter aquelas coisas que existem no ensino superior e que não são só formação, não são só diploma, currículo, mas é a experiência, né? Do convívio, que é formativo também, para além das questões curriculares. Então, eu diria assim que tem um impacto, acho que um cansaço maior, né, dos estudantes por conta do formato, não tanto uma dificuldade em relação ao manejo dos recursos tecnológicos, que as novas gerações fazem de forma muito tranquila, né? Mesmo quando tem dificuldade de acesso, né? Eu vejo aí o pessoal se desdobra, consegue dar a solução para diversas dificuldades, mas eu acho que o que eles sentem mais é essa dificuldade na questão do pedagógico mesmo, né? Do caráter formativo, que deixa de ser realizado por conta da interação passar a ser muito mais individual, né? Cada um no seu canto, do que propriamente por conta do manejo dos recursos tecnológicos.
Não, é claro que você está falando do ensino em si, puramente, né? Mas tem também, a gente não pode negar isso, essa questão da resenha no intervalo, né? O pessoal batendo um papo, desestressando, esperando a próxima aula, enfim, conversando, aquele contato, aquele calor, e isso também influencia, né, Lalo? Sem dúvida, acho isso é fundamental, como a gente costumava brincar, são aquelas horinhas da cantina, as horinhas da mesa na biblioteca, do bandejão, né, no caso das universidades que têm isso, das instituições, mas independente da instituição na qual o estudante faz o seu curso, acho que sempre tem uma vantagem importante, insubstituível, que é o da atividade o coletivo presencial, né? A troca, o aprender com a dúvida alheia, aprender com as perguntas alheias, ensinar também, sem ter tido a intenção de fazer isso. Tudo aquilo que envolve a ação social, né, coletiva. Faz super parte, né? Bom, eu gostaria, professor, que o senhor comentasse essa informação que eu recebi aqui, segundo o estudo Observatório da Educação Superior, Análise dos Desafios para 2021, que foi divulgado em agosto, 55%, não é, dos universitários concordam com a volta às aulas presenciais, mas somente para alguns dias da semana e, sobretudo, em disciplinas práticas. Diz aqui também que nas aulas teóricas eles preferem o ensino remoto. Eu gostaria que você, não sei se você tomou conhecimento dessa pesquisa, dessa avaliação, análise que foi feita. Eu gostaria que Não, você comentasse. legal. Eu não me recordo exatamente dessa pesquisa, mas eu vi pesquisas, acompanhei algumas pesquisas similares, né? Acho que a sensação em relação ao retorno às atividades presenciais decorre, acima de tudo, desse tempo de cansaço, desse desgaste que foi produzido com os 2 anos de pandemia, né? Aquele efeito que eu falava lá da incerteza de você voltar ou não voltar a fazer as atividades tal como elas costumavam ser feitas, né? Muita gente trancou cursos, suspendeu disciplinas, deixou para fazer depois algumas partes, né, do currículo, e essa expectativa vai sendo jogada para frente, às vezes a pessoa acaba optando por fazer de forma remota. Então, o efeito disso, claro, a pesquisa já foi feita ali em meados do ano passado, né? Acho que a sensação em relação a possibilidade concreta e segura do retorno ainda era diferente. Agora nós estamos enfrentando uma nova incerteza com essa variante Ômicron, Pois é. que mesmo que ela seja menos letal, o número de casos está preocupando muito, né? Então, assim, pessoalmente, eu diria assim que acho que a vontade da maioria da comunidade do ensino superior é de um retorno presencial mesmo, né? E não parcial, não dividido entre uma parte presencial, uma parte não presencial. Agora, tudo isso vai depender muito das condições efetivas de segurança, né? Que a gente não tem, acho que não temos o direito de arriscar muito nesse retorno, né? Já que foi feita toda uma adaptação para que a gente fizesse esses 2 últimos anos de forma remota. É isso, torcer, né? Da nossa parte é torcer, porque não somos os responsáveis pela política de controle da pandemia e de avanço na vacinação, entre outras, mas seria muito importante que houvesse essa articulação, né, entre os dois grandes setores aí da educação e da saúde, para que a gente conseguisse fazer o retorno da maneira mais segura possível. Você acha que isso tem acontecido? Essa articulação entre a saúde e a educação, ou não? Eu acho que não, acho que houve uma grande falha, né, nesse sentido. Não vou dizer que foi por causa da pandemia, porque isso acho que é um problema mais estrutural mesmo de Brasil, né? Tem diferenças entre alguns estados e alguns municípios,
mas, no geral, uma dificuldade muito grande no Brasil de fazer ações planejadas, né? Então, não seria diferente no caso de uma pandemia como essa. E aí eu me refiro, assim, coisas básicas, né, que às vezes a gente não sabe sequer quais são os protocolos mais adequados, mais indicados, existem versões diferentes das mesmas coisas, você não sabe se vai ter vacinação para quem vai ter, quem não vai ter. Agora está essa polêmica, por exemplo, a exigência da vacinação é ou não é um critério que pode ser exigido para o retorno presencial. Então, acho que tudo isso demonstra um pouco dessa dificuldade de articulação. Nesse momento, é verdade, está mais difícil de fazer articulação, no momento atual do Brasil. Mas acho que há algo de estrutural nisso, que nós não podemos apenas dizer que foi por causa da pandemia, né? Muito bom, muito bom. Lalo, professor do Departamento de Filosofia e História da Educação, da Faculdade de Educação da Unicamp, graduado em Economia pela Unesp, com mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp. Gostaria que você desse aí o seu recado final para o pessoal que está acompanhando a gente em casa, o que você poderia falar, enfim, seu recado final para a galera que está preocupada aí com a educação, com o ensino superior, o que vem de novidade, o que não vem. Bom, eu acho que um recado importante, né, seria a gente retomar a ideia de que nós precisamos ter um projeto de educação que seja efetivamente implementado no Brasil, né? Então, nós temos, por lei, nós temos os nossos planos nacionais de educação, quase sempre muito relegados a segundo plano, eles próprios já têm os seus problemas, mas é que nesses últimos 3, 4 anos, de fato, houve um abandono completo da política de educação no sentido daquilo que é planejado, né? Então, acho que o grande desafio nosso é retomar isso, né, como uma pauta que interessa a toda a sociedade, uma pauta que não é de um grupo ou de outro. É evidente que há diferenças de interesses em relação à educação, mas é uma pauta que interessa a todas e todos, e, em especial, enfrentar essas situações que foram muito dramáticas nos últimos anos, que foram os cortes que foram feitos, os orçamentos já eram defasados, agora estão ainda mais. Isso é no plano federal, é no plano estadual, e afeta os municípios, que são as esferas de arrecadação menos favorecidas no nosso regime tributário. Então, o desafio é isso, é a gente conseguir ter uma política de educação, construir, né, defender, ter bandeiras para essa política que enfrentem esses grandes gargalos, que, ao meu ver, passam em grande medida pela questão do financiamento, pela autonomia, né? Temos tido aí casos muito sérios, graves, de intervenções nas instituições públicas, em especial as federais, e também reverter, né, a tendência que, ao meu ver, é muito danosa no ensino superior brasileiro, que é a tendência muito grande de ser tudo privado, né, que hoje está lá na casa dos 75, às vezes um pouco mais, um pouco menos, por cento das matrículas do setor. Então, acho que a gente precisaria ter uma situação mais equilibrada nisso, né, educação mais como prioridade do Estado brasileiro e não só apenas como uma atividade que se delega a terceiros, ou, no caso, que se coloca na mão apenas da iniciativa privada, né? Assim, quanto mais a gente tiver capacidade de investir publicamente na educação superior, mais acho que é possível construir essa política planejada, de longo prazo, ter medidas estratégicas, o Brasil ter mais autonomia científica e tecnológica, algo que nos fez tanta falta agora durante a pandemia, né? Que era desde produzir máscara, olha só, uma coisa tão básica, até, evidentemente, as vacinas, as coisas mais complexas, que foi uma experiência que pode nos ajudar, né, a entender aí melhor os desafios e os gargalos que se colocam para o ensino superior daqui para frente.
Tá muito bem, muito obrigado, viu, professor, mestre, doutor, o Lalo, conversando conosco, obrigado, foi importante demais a sua participação aqui, para a gente falar a respeito desse assunto, educação superior pós-pandemia, um assunto certamente aí que é muito importante para o nosso país. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, é isso aí. Bom, pessoal, já sabem, né? Até a próxima oportunidade, sempre aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau.